Olá, estamos começando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Eu sou Fabiana Sampaio, sou mentora de mulheres empreendedoras na área da educação e também sou consultora de imagem e estrategista de marca pessoal, que amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora é meio-dia em ponto. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a Paula Ide. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer você, ouvinte, pela sua disponibilidade de estar aqui para ouvir o nosso programa, deixar a sua mensagem, deixar a sua sugestão. Então, eu quero mandar um abraço para o pessoal de Belo Horizonte, Minas Gerais, Mauá, São Paulo, capital, Pompeu, Minas Gerais, Sete Lagoas, Minas Gerais, Itabira, Minas Gerais em peso aqui hoje, Montes Claros, Minas Gerais, Teixeira de Freitas, Bahia, Porto Velho, Rondônia, Fortaleza, Ceará, Itabaiana, Sergipe, Diadema, São Paulo, Osasco, São Paulo, pessoal de fora também, Bavária na Alemanha, né? Vilhena, Rondônia e também nos Estados Unidos. Então é um prazer ter vocês aqui com a gente. E hoje meu bate-papo é com a Paula Ide, e eu vou contar um pouquinho do currículo dela para vocês, essa mulher poderosa do digital. A Paula Ide é empreendedora digital, é mentora de mulheres que querem se posicionar com uma marca forte na internet. Filha amada de Deus, esposa dedicada e mãe exemplar. Família é um dos princípios e valores que ela não abre mão. Lidera empreendedoras que se posicionam com uma marca forte no digital. Elas o chamam de clã das idealizadoras. E é apaixonada no propósito de despertar a empreendedora virtuosa que há dentro de você. Tudo bem, Paula? Como é que você está? Uau! Muito boa tarde. Nossa, primeiramente quero agradecer. Que incrível o projeto de vocês, que incrível estar aqui, essa tarde gostosa. Aproveitem, gente, aproveite que vai ser incrível. Eu estou maravilhosamente bem, e você? Que bom. Estou ótima. E que bom você estar aqui, que vai passar muito conhecimento para a gente. Até vou falar para as mulheres protagonistas que estão nos ouvindo. Prepare papel e caneta, porque essa mulher sabe muito do digital, né? Não é mesmo? Uau. E, Paula, então a gente começa o nosso bate-papo. Antes disso, vocês, mulheres que estão nos ouvindo aí, quiser mandar mensagem, sugestão, né, uma dúvida, anota aí, DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Paula, quando eu começo aqui o programa, eu sempre faço uma pergunta, né? Porque todas as mulheres aqui são empreendedoras, a maioria das convidadas que vêm, né? E eu queria saber de você, eu queria que você falasse para as mulheres protagonistas que estão nos ouvindo hoje, o que é para você empreender e quais os desafios de ser empreendedora? Uau. Para mim, empreender, em primeiro lugar, é liberdade. Liberdade é o quê, gente? Normalmente, né, como ensinaram a gente que empreender era você ser a última a chegar, a primeira a sair e ganhar milhões. Foi isso que ensinaram a gente? Né? Pois é. Agora, na prática, é isso que acontece? Não. Por quê? Nós temos que entender o que é empreender. Empreender é um sonho que você tem e que você tira ele do papel. É onde você tem um objetivo a chegar. Então, o empreender é um processo, é o caminho, é você querer passar pelo processo. Porque, gente, depois que você chega no topo, você está escalando uma montanha. Depois que você chegou no topo, você não tem mais para onde ir. Então, você fala assim, nossa, eu deveria ter aproveitado o processo. Então, o empreender é você entender qual que é o topo da montanha que você quer chegar hoje. Olha que legal isso, mulheres, já anotem, né? Porque empreender, eu costumo dizer que empreender para mim é um estilo de vida, né? É você viver o empreendedorismo na essência mesmo. E Paula, você tem um projeto, né? Que é a Identidade Digital Estratégica. E aí eu queria que você falasse para as mulheres aqui que estão nos ouvindo, como você definiria o ID, né? De uma marca pessoal forte, por que ela é importante nos dias de hoje? Uau, perfeito. O que acontece? Nós utilizamos o ID, né, que é realmente um método, gente. É ID, é o I da sua identidade. É o D do digital e o E do estratégico. O que seria a identidade, né? Tá tão na moda, tá tão na boca das pessoas, né?
E olha que interessantíssimo falar sobre isso. Quando eu pergunto para as empreendedoras o que é identidade, a maioria responde assim: ah, é porque eu sou a imagem e semelhança de Deus, porque fica tão repetitivo, é tão normal na boca você falar, mas não no coração. Então, quando eu pergunto novamente o que é identidade para você que está nos ouvindo hoje, por exemplo, o que é que vem na primeira coisa na sua mente? Várias pessoas já falaram assim: alegria, eu sou alegria. Ah, eu sou firmeza. Ah, eu sou propósito. Eu sou fortaleza. O que vem na sua mente em primeiro lugar quando a gente fala identidade? E é sobre isso. A verdadeira identidade não tem que estar numa caixa. Você tem que entender o que te faz feliz, o que te deixa alegre, o que te dá a sua identidade. Então, ou você tem ela o tempo todo, ou você não tem ela em nenhum local. Então, não é porque você está com a sua família, porque você está num local de reunião, não é porque você está aqui no podcast, que você não vai ser você. Então, você vai ter a sua identidade. Ok, Paulo, entendi o que é o I. Agora, o D. O D, sim, é a parte mais racional, é as ferramentas do digital, são as ferramentas que a internet te possibilita para você alcançar e alavancar os seus negócios. Ah, perfeito. Agora o E, né? O E é a parte estratégica, ou seja, o que você vende, para quem você vende, como você vende. Isso é de extrema importância. Se as pessoas não entenderem essa parte, de nada adianta a sua identidade, de nada adianta o seu digital. Por quê? Porque as pessoas vão ficar ou muito no extremo, ela fica muito no emocional e não consegue ir para o racional, ou ao contrário também é verdadeiro. Ela contrata uma empresa de marketing, ela contrata uma empresa do digital e não consegue colocar quem ela é para fora. Por isso que o ID é incrível, assim, é a junção realmente estratégica desses 3 pilares. Olha que sensacional, gente. Identidade digital estratégica, a união desses 3, né, dessas 3 palavras aqui, que traz a sua essência para fora. É você viver na essência sempre, né, Paula? E me diz uma coisa, quais são os elementos chaves, assim, que compõem a identidade digital de uma pessoa? Como que elas podem ser desenvolvidas e gerenciadas, né, e de forma estratégica, de maneira eficaz? Perfeito. Eu costumo falar que são 4 pilares, né? O primeiro é você ter um bom produto. Sim, gente, não adianta você ter, vou usar até um exemplo, uma modelo. Se você pega uma modelo, você dá um banho de loja nela, você leva ela para tirar fotos maravilhosas, você faz todo o passo a passo, porém o produto, né? No caso da modelo, a roupa que ela vai utilizar tem que ser de boa qualidade, tem que ter durabilidade, tem que ser compatível com o público. Então, se você é mentora, se você tem a estratégia, a sua estratégia ela tem que ser boa, o seu produto tem que ser bom. Se você é uma loja, uma lojista, uma empreendedora, né? Todos esses formam o pilar. Então, se você tem uma loja, só que sua loja não tem qualidade no produto, ela entrega tudo de qualquer jeito, atrasa na entrega, tudo isso é o quê? Então, é o primeiro pilar, que seria ter um bom produto. Ok. O segundo pilar, gente, é realmente a embalagem, né? É você ter o marketing e a propaganda. E o branding, que é o quê? É você ter, literalmente, a propaganda e marketing. É literalmente você ser a alma do negócio. A propaganda é a alma do negócio, e é mesmo. Terceiro pilar, que quase ninguém fala, é a gestão. Não adianta você trabalhar, e por isso que eu disse a primeira palavra que é liberdade, não adianta você trabalhar, você ser realmente escrava do seu próprio trabalho. Isso não é empreender. Né? Empreender é você ter a sabedoria em delegar. E, gente, não é delargar, tá? Delegar é o quê? É você entender, você confiar no seu time, você treinar ele da forma correta e, sim, eles te darem o feedback. Né, que eu gosto muito de falar sobre essa parte, mais para frente eu vou falar. E o quarto pilar, que é a vendas. Tá? Isso é muito importante, porque se você não tem vendas, você não sustenta o seu empreendedorismo, né? Você não sustenta o seu negócio. Por quê?
Muitas pessoas acham que empreender é ONG. É verdade, né? Você pega, você vai fazendo, e cadê o retorno, né, sobre o investimento? Não é assim que funciona. Você tem que ter prazos para essas coisas acontecerem. Então, quando você tem esses 4 pilares bem arredondados, você faz o quê? Você consegue utilizar da maneira correta, ou seja, você tem um bom produto, você tem uma boa embalagem, você tem uma boa equipe de gestão e você tem uma equipe excelente em vendas. Com esses 4 pilares, seria impossível você não dar certo. Olha que sensacional, gente, uma aula aqui. Anotou os 4 pilares? Eu espero que sim, hein? Ó, gente, agora é 12:10, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, a gente já volta com mais a Paula falando sobre identidade estratégica. Então, ó, não saia daí. Olá, voltamos com o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12:16 e eu estou aqui com a Paula Ide e estamos falando sobre identidade estratégica digital para empreendedoras. E eu quero agradecer aqui o pessoal que está entrando para nos ouvir, Maceió, Alagoas, pessoal da Suécia também, pela primeira vez aqui no programa, Hortolândia, São Paulo, São Caetano do Sul, São Paulo, Rio Grande da Serra, São Paulo, Santa Mônica, Paraná e Buenos Aires, na Argentina. Que bom ter vocês aqui com a gente. Paula, continuando nosso bate-papo aqui, tem uma pergunta bem interessante. Oba! Ó, Flávia Rodrigues, de Itabira. É possível recuperar uma marca, imagem pessoal depois de ter sido queimada? E aí, Paula? Uau! Depende o que é ser queimada para você, né? Isso é muito relativo, gente. Uma coisa que vocês anotem aí, dica de ouro. Tudo que vocês tiverem dúvidas, quanto mais específico, mais clareza vocês trouxerem, fica melhor para vocês mesmas, né? No sentido de, lógico que eu vou tentar interpretar aqui o ser queimado, né? Provavelmente alguém falou mal de você, alguns haters, né? Que isso é normal, tá? Mas se tiver sido algo específico mais ainda, pode mandar aqui que eu vou ter o maior prazer de responder. O que acontece? Normalmente, vocês têm que entender 2 coisas assim, isso é libertador, gente, isso aqui me ajudou demais no começo, principalmente. Eu nunca fui uma pessoa movida por elogios. Então, quando as críticas vêm, também é normal, entende? Porque o que acontece, gente? Vocês são empreendedoras, vocês estão ali fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes, né, as pessoas nos encontram na rua, igual você falou das idealizadoras aqui, qual foi o país que você falou? Suécia. Suécia, são todas idealizadoras, entende? Porque nós sempre estamos juntas. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você entender que se você está na rua e a pessoa vem falar com você, gente, vamos ser sinceros, você não sai na rua sorrindo, você não sai na rua dando tchauzinho. Exatamente. Então, a pessoa pode olhar para você na rua e falar assim, nossa, essa pessoa é extremamente arrogante. E, na verdade, não. Simplesmente você estava em outro momento. Então, essa pessoa que, entre aspas, te queimou, ela estava no momento, para ela, ruim. Entenda, gente. Quem fere, normalmente, essas pessoas elas já estão sendo feridas. Elas não estão entendendo o que está acontecendo. Então, você tem que analisar 2 coisas. Em primeiro lugar, você não vai se mover nem pelos elogios e também nem pelas críticas. Ok, entendi isso, Paula. Então, qual é o segundo pilar? É você entender aonde você quer chegar e nada vai te parar. Porque se um obstáculo te parar, todos os outros vão te parar. Então, o que você vai fazer com esse segundo item? O que eu posso aprender sobre isso? Então, se ela te criticou, se ela, entre aspas, te queimou, você vai entender. Será que eu passei a imagem correta? O que eu posso aprender dessa lição? O que eu posso entender que eu magoei ela? Então, por exemplo, eu estava na rua e não consegui cumprimentá-la. Então, você vai explicar isso. Gente, isso abre portas, isso derruba muralhas, isso as pessoas entendem. É impressionante, impressionante. Isso acontece e é normal.
Comigo também já aconteceu a pessoa falar assim, nossa, mas você nem me segue no Instagram. E eu falo, gente, como assim? Mas nem sou eu que cuido das minhas redes sociais, são as minhas, né, as minhas associadas, as minhas colaboradoras, entende? Então, gente, eu expliquei isso para a pessoa. E a pessoa falou, ah, claro, agora entendi. Então, quando acontecer esse tipo de ocasião, entenda. Por exemplo, por que que ficou queimada? A pessoa tinha razão em falar isso? Com certeza não. Com certeza foi algo que, por exemplo, você gosta de amarelo e ela gosta de laranja, e isso deu um ruído na comunicação, e tá tudo bem. Ela vai entender que pessoas que gostam de amarelo vai continuar com amarelo, e as pessoas que gostam de laranja vai continuar com as que gostam de laranja. Quando a gente entende isso, isso é libertador. Por quê? Porque cada pessoa foi liderada, foi chamada para ser a cabeça, para ser a empreendedora de um determinado nicho, de uma determinada pessoa. Então, com isso, o que você vai ter? Você vai entender e vai falar assim, uau, agora eu entendi que eu sou para o amarelo, assim como a pessoa é para o laranja. Então, você faça essas duas coisas. Em primeiro lugar, tenha a humildade, peça desculpa, fale, olha, me desculpa, não foi a minha intenção, eu jamais queria te ofender, mas você me magoou também, fiquei magoada, seja sincera. E passa para o próximo item. Ah, isso daqui, o que eu aprendi? Eu aprendi que a forma que eu fiz magoou, então eu vou fazer desta forma, sendo verdadeira com você mesma. Não queime, não negligencie seus princípios e seus valores. Quando você tiver isso, quando você for dormir no seu travesseiro, você vai dormir em paz, e isso nunca mais vai te incomodar. Entende? Olha que sensacional, hein? E isso é legal porque, veja, a importância de você entender que você não vai agradar todo mundo, nem todo mundo vai te seguir, nem todo mundo vai conectar com você. É por isso que nós temos milhões, bilhões de pessoas no universo, no mundo, né? Justamente por isso. Nem todo mundo vai conectar com todo mundo. E é bem que você falou, né? A questão do amarelo, laranja, são gostos. E aí, Paula, a gente entra bem nesse ponto que você falou de não negligenciar seus valores, seus princípios, que é como que alguém pode identificar, que aí entra nessa questão, e definir seus valores, missão e visão pessoais, né? Para refleti-los em sua identidade digital. Uau, adorei. Em primeiro lugar, é incrível que nós temos uma missão em comum a todas as pessoas, tá? Qual que é a nossa missão? Tudo, gente, que nós vivemos e aprendemos, pelo menos aqui no ID, é tudo baseado na Bíblia. Sim, nós gostamos, nós amamos e nós vivemos os princípios bíblicos. Por quê? Porque esse foi o maior manual que nós tivemos. Esse é o maior manual que ajuda em tudo e perdura até hoje. Tem termos que vocês falam, que nós falamos, que a gente nem percebe. Por exemplo, caiu do cavalo, né? Então, tudo isso é explicado na Bíblia, o que aconteceu. Realmente foi uma história onde um dos discípulos recebeu uma luz tão profética, era o próprio Espírito Santo ali, então ele caiu do cavalo cego, literalmente, entende? Então, depois você começa a entender. Por exemplo, até fábulas de criança, a cigarra e a formiga, né, a preguiça, né, e realmente você vê ali que também mais um princípio de provérbios, aonde a preguiça não vai te ajudar a te levar para a próxima estação, né? Então, só dando uma pinceladinha aqui. Por quê? Quando você entender qual que é a missão em comum de todas, é o quê? Ide e fazer discípulos de todas as línguas e todas as nações. O que é ide, literalmente? É você entender e passar a mensagem que a pessoa tem que ativar dentro dela. Vou explicar. Então, quando você ativa a mensagem dentro da pessoa, ela começa a procurar a missão, ela começa a procurar o propósito, ela começa a queimar algo dentro dela que antes, né, eu brinco, eu falo que isso aconteceu comigo, eu estava dentro da minha gaiola de ouro, né? Então, eu me sentia livre, eu me sentia realizada, mas eu estava presa e eu não sabia, porque a gente não enxerga. Os nossos pontos cegos a gente nunca vai enxergar.
Então, é preciso alguém com a missão, que eu acabei de falar, em comum, e venha e ative algo em nós. E o nosso maior ativador foi o próprio Jesus Cristo na Terra. Ok, Paulo. E o que isso tem a ver com empreendedorismo? Isso tem tudo a ver. Por quê? Quando você está ali trabalhando, não sei se você ainda está na CLT, se tem o sonho de empreender, se você já empreende, só que passa pelas dificuldades, você começa a ter alguém, como esse podcast, te ativando e falando, tem algo a mais, tem algo que eu preciso entender para empreender com força e sabendo a minha missão. Ok. O que você vai olhar? Você vai olhar para a sua vida pessoal. O que é os seus valores e princípios do propósito pessoal? É realmente ativar e juntar as peças do quebra-cabeça para que algo maior venha, para que algo maior aconteça. Então, por exemplo, eu sou uma peça, a Fabi é outra peça, na voz delas é outra peça. Então, olha só aqui nós já temos 3 peças tão fortes, unidas, para fazer o quê? Para te dar essa linda imagem de hoje. O seu princípio e valor para você ouvir hoje. Ah, ok. Então, você começa a ativar dentro de você peças aonde cada dia você vai entregar uma. Cada dia você vai... E aí, sim, você entende a sua missão. O que é uma missão? É um míssil. Você tem que atingir algo. Só que as pessoas acham que vai ser algo enorme, que vai ser algo gigante. E não, gente. É todo dia atingindo uma missão. Todo dia colocando mais um tijolinho do caminho para você atingir a sua missão final, né? Então, com isso, você vai fazendo o quê? Você vai entendendo e você vai tendo mais certeza do caminho que você está percorrendo. E isso é fantástico, porque aí sim, quando você olha todo o caminho, quando você olha todo o percurso, você olha e você fala assim, uau, olha o tanto que eu já caminhei, olha o tanto que eu já sei. Então, você nunca mais esquece da missão. Aí sim, você procura o caminho certo, e aí sim, o caminho não é fácil, tá? Não vai ser fácil, isso é normal, mas ele é totalmente possível. Por isso que é tão importante você andar com pessoas que estão na mesma missão, que têm os mesmos valores e princípios, mentores que vão te ajudar nesse caminho. Tudo isso te ajudará para que você não sofra tanto quanto você faria sozinha. Olha que legal. E é importante isso porque a gente descobre muita coisa, inclusive na nossa história, nessa busca pelos valores, pela missão, pela visão, pela sua identidade. Porque quando a gente tem consciência de tudo isso, fica muito mais fácil você passar isso para as pessoas. É claro que, como bem você disse, você tem que estar no meio de pessoas que estão ali, né, na mesma missão, no mesmo processo, ter mentores, porque sozinhas não conseguimos. Nós precisamos estar no meio de pessoas, mulheres, enfim, que nos ajudem a propagar nossa missão, né? Assim como o ID. E, Paula, falando em história, né? E aí a gente vê, né, muito na internet essa coisa, a gente tem que ter a nossa história, valorizar a nossa história, importar com a nossa história. Mas qual que é a importância de contar uma história autêntica, né? E pessoal em sua presença online? Em compartilhar isso de forma envolvente, de forma coerente, né? E é claro que nem tudo na nossa história a gente vai revelar ali. A gente tem vulnerabilidades, questões que de repente não faz sentido você compartilhar. Mas aquilo que toca no seu negócio, aquilo que toca na sua missão, acredito que é importante você trazer isso, até pelas conexões, pelo relacionamento. Mas qual que é essa importância de contar essa história? Perfeito. O que acontece, gente? Pessoas são histórias. Não adianta eu chegar aqui e vocês não entenderem o meu passado. Por que eu sou quem eu sou? Porque aconteceu isso, aquilo e aquilo outro. Ah, por que eu levo tão a sério pontualidade? Porque eu respeito o meu tempo e o seu tempo. Você entende? Então, tudo isso vão conectando e verdadeiramente mostrando o que a pessoa é. Então, por exemplo, se você chega aqui e você conta uma história de um outro país, de uma pessoa que está em outro país, né? A gente gosta muito de falar da Índia. Lá, a vaca é sagrada. Então, se você não entender o porquê que essa pessoa vai sentar na sua mesa, e se você colocar um bife na frente dela, ela vai levar um susto, porque você está negligenciando os valores e princípios daquela cultura.
Então, as histórias, elas têm que ser muito verdadeiras, porque não adianta nada, a pessoa ama carne, só que ela pensa assim, meu Deus, mas eu vivo numa cultura onde eu não posso comer carne. Por exemplo, gente, é só um exemplo. Entende? Então, tudo isso vai ferir aquela pessoa e ela nunca vai ter uma identidade autêntica. Ela nunca vai conseguir ser quem ela é. Então, as histórias, elas são muito importantes. Eu amo histórias, eu amo ouvir as pessoas. Isso é o que mais falta no mercado. As pessoas, ultimamente, infelizmente, tá, gente? As pessoas querem falar, 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 mas às vezes você tem que entender que você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, escute mais e fale menos. Entenda o que essa pessoa, por que essa pessoa ela quer dividir algo tão precioso dela com você. Olha que legal isso. Sabe? Quando você pegar e você ter o prazer em ouvir as histórias, você aprende. Você aprende muito. Por quê? Fabi, isso é muito sério. Eu já lidei com pessoas bilionárias, trilhardárias, e isso não gera a verdadeira felicidade, tá? O que é a verdadeira felicidade são pessoas, e pessoas têm histórias, e as histórias, elas se juntam para formar uma história maior, para formar o caráter, para formar o percurso, para formar realmente quem você é. E aí, após pessoas de várias idades, após anos e anos, param e falam assim, mas qual foi a história que eu criei? Qual foi o legado que eu deixei? Histórias são legados, e se você não entender isso, de nada adianta você deixar riquezas. Riquezas vão e vêm. Legados, jamais. Sim. Se eu perguntar hoje para vocês, ouvintes, qual é a pessoa que mais te deixou algo que você aprendeu? Com certeza vocês vão falar alguma história. Vocês jamais vão falar, me deixou tanto na conta bancária. Você não aprende com isso, isso é uma ferramenta. O dinheiro, ele é apenas uma ferramenta, mas as histórias são aprendizados que você pode mudar a sua vida e de uma geração. Olha que sensacional, hein? Sensacional. E é importante, né, nesse processo todo, a gente saber contar a nossa história. Até porque a vida do ser humano, né, é uma narrativa. A gente vive uma narrativa, né? E para a gente ter essa marca pessoal que vai ser forte, que vai ter impacto, é você saber contar a sua história de forma envolvente, coerente e realmente ter consciência dela, sabendo que a tua história, bem como você falou, Paulo, vai se juntar com outras histórias para algo muito maior, que vai muito além de você, né? E isso é sensacional, gente, eu estou encantada. Paula, maravilhosa. Ó, agora é 12h33, nós vamos para o nosso próximo intervalo, e eu já volto e você não saia daí. Voltamos com o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h40 e eu estou aqui com a Paula Ide. A gente está batendo um papo sobre identidade estratégica digital para empreendedoras. E eu quero aqui agradecer a nossa audiência que está firme aqui, pessoal do Rio de Janeiro, capital, Santa Luzia, Minas Gerais, Entre Rios, na Argentina, Taboão da Serra, São Paulo, Piracuruca, Piauí, Canoas, Rio Grande do Sul, Viçosa, Minas Gerais, Santa Cruz, também na Argentina, Bragança Paulista, São Paulo e Contagem, Minas Gerais. Um abraço apertado para vocês, ouvintes. Bom, continuando nosso bate-papo aqui com a Paula. Paula, eu queria perguntar para você o seguinte, porque quando a gente fala em redes sociais, fala-se muito em consistência, né? Então, como que a consistência, estar constante ali, né, ser consistente, desempenha um papel na construção da identidade digital da marca pessoal? E quais são algumas orientações que você teria para manter essa consistência nas plataformas online? Perfeito, Fabi. O que acontece, gente, se vocês têm uma loja em um shopping, e um dia você fala assim, hoje eu não estou muito afim de postar, hoje eu não estou afim de abrir aquela loja. Quanto de faturamento você perde ali? Entende? Então, identidade é o primeiro ponto, e eu tive muitas alunas fantásticas que viraram a chavinha com isso, aonde elas entenderam que mulheres fazem o que é preciso, meninas fazem o que quer.
né? É muito clichê essa frase, mas ela é muito bem colocada nesse contexto. Quando nós entendemos que, ok, não estou falando, lembra? Liberdade. Se tem uma palavra que eu quero que vocês saiam daqui muito felizes, é isso, é liberdade. Então, empreender, ele tem que ter o sinônimo de liberdade quando você entende que você não tem que nada, mas você vai fazer porque você quer. O propósito é fazer de propósito, fazer porque você quer. Por quê? Porque você quer ter o faturamento, você quer ter o lucro da sua empresa. Então, com isso, você começa com a constância, né? Afinal de contas, tudo que você começa, e tudo que você foca, e tudo que você dá energia, e tudo que você está ali alimentando, vai voltar para você. É exatamente igual plantar algo. Tudo que você vai plantar, ao passar do tempo, você vai colher, não tem como, ok? Então, com isso, o que você vai fazer? Você vai ter a maneira certa de ser estratégica, você vai ter a maneira correta de ter a constância, porque, gente, vocês vão ser menos emocionais e mais racionais. Isso é a palavra estratégia. Antigamente, me incomodava um pouco essa palavra, só que hoje não, vocês entendem que quando eu tiver o que fazer, como fazer e para onde fazer, eu vou fazer todos os dias. Por quê? Porque com o método certo, nós ensinamos o quê? A pessoa ter a liberdade em fazer conteúdo para uma semana, para um mês, para o semestre, Fabi, para o ano todo. A pessoa fala assim, isso é libertador, Paulo, isso não existe. Entende? Não é você acordar e você falar assim, deixa eu ver o que eu vou postar hoje. Isso não existe, isso é uma utopia. Então, você sempre vai estar ali frustrada, entende? Então, quando você entende, nossa, Paula, dá para fazer tudo isso? Dá. Dá para você ter essa liberdade e você falar assim, agora sim, empreender é isso. Afinal de contas, vamos supor que você seja uma mulher de loja de sapato. Você não vai acordar no dia e vai falar assim para o cliente, só um minutinho, qual sapato você quer que eu vou atrás? Não. Primeiro você vai ter o lançamento, você vai ter as coleções do ano, você vai ter exatamente tudo, você vai ter a vitrine que você vai arrumar ali todos os dias. Afinal de contas, se você deixar uma vitrine, por exemplo, sem preço, você toma uma multa do shopping. Vocês sabem disso. Então, por que na internet seria diferente? As pessoas, elas confundem redes sociais com trabalho. Entendam, vocês não são mais consumistas de redes sociais, vocês são produtoras de redes sociais. Então, quando essa chave muda, você fala assim, uau, agora sim faz todo sentido. Então, quando você está ali, sabendo onde você quer chegar, sabendo como usar isso a seu favor, sendo uma marca forte, gente, entendam, uma marca forte não se constrói do dia para a noite, você tem que ter a constância. Afinal de contas, ali todo dia ela te vendo, ela vendo que você entrega o produto, ela vendo que os seus alunos têm resultados, ela vendo tudo aquilo, o que ela vai fazer? Eu preciso do produto dessa mentora, eu preciso do produto desta empreendedora, porque ela entrega até a mais do que é pedido. Então, é isso que a sociedade precisa, de bons colaboradores para ter uma sociedade melhor. E com isso vai ter uma marca melhor, uma marca forte no mercado, aonde nada vai parar, nada vai impedi-la. Então, isso sim é realmente a constância. Imagina a Chanel acordar e falar assim, hoje eu não sei, não quero postar. Não existe. Verdade, verdade. Não é? Exatamente. E até tem uma outra coisa também, né? Porque nessa constância a gente gera repetição. E o que fica na cabeça das pessoas é a repetição, não é? A gente é só a gente pensar nas coisas que a gente vê, nas coisas que as decisões que a gente toma. Muita coisa é baseada na repetição, né? Mas, Paula, e quando a gente fala nas redes sociais, né, na internet em si, né? Porque as redes sociais, uma forma ali, tem muito a ver com a questão da conexão, relacionamento e tudo mais, mas na internet em geral, quais são as principais estratégias hoje que uma empreendedora ela deveria fazer, né, para se destacar na sua área? Perfeito. Gente, é simples. O simples conecta, o simples gera desejo, tá?
Porque o que acontece? Muitas pessoas tocam muito na tecla da dor, né? Qual é o problema que você resolve? Isso, me perdoem, isso é sua obrigação. Isso é o quê? É o básico. Você tem que ter qualidade no seu produto. Isso, para mim, é o básico de todos, né? Normalmente, quando as pessoas começam, a primeira coisa que elas falam assim, não, mas o meu produto tem muita qualidade. Lembra que eu falei que esse é só um dos 4 pilares? Então, o que vai acontecer? Você tem que pegar as suas características da sua marca. Por exemplo, todo mundo agora está com a característica de eu tenho que ser governante, eu tenho que ser firme, forte, até um pouco de dura, né? Não. Você é simples, você é alegria, você é meiga, você é um doce de pessoa. Por que você vai mudar tudo? Agora, levando no contexto do digital. Por exemplo, se a gente pegar uma marca que é Havaianas. As Havaianas todo mundo tem. Não é assim o slogan deles? Então, e vocês acham que as Havaianas, ela custa um valor tão alto lá fora, né? Porque nós estamos aqui no Brasil. Por quê? Porque tudo isso é gerado, agrega um valor de marca, e ela não é cara, entendam isso. Ela é alegre, os comerciais dela são exatamente para atrair a alegria, sempre a pessoa feliz, sempre a pessoa na praia, não é? Porque você usa as Havaianas na praia. Estou só dando uma pincelada. Para quê? Para que você entenda que quando você pegar as suas características verdadeiras, aí sim você consegue ir para frente, aí sim você consegue ter um posicionamento tão forte. Porque a palavra força nunca quis dizer rude. As pessoas confundem, né? Assim como a humildade não é sinônimo de pobreza, é você entender que não importa em qual patamar você esteja, mas você tem ali o valor agregado à sua marca. É você entender, primeiramente, quais são as minhas características, né? Quais são as características que eu quero que a pessoa lembre? O que é o branding, né? É a memória significativa que você deixa na cabeça do seu cliente. E aí eu te pergunto, qual é a memória que você está deixando? Como, Paulo, eu posso fazer isso? Nos detalhes. O que são memórias? Memórias são sentimentos. Quais são os sentimentos que a sua marca gera? Lembra que eu falei do desejo? Não é focar na dor, é focar no desejo de satisfação do seu cliente. Nossa, não tem pessoa que não ame o indie. Por quê? Porque é satisfação total mesmo. Sabe? É o over-delivery que ela sempre fala. Oh, é incrível, você sempre entrega mais. Por quê? Porque na equipe nós temos essa cultura. Isso é muito importante, tá? É você pegar, então, são 3 características. Os detalhes da sua marca, você entender verdadeiramente a identidade da sua marca, é isso, é você pegar os detalhes que compõem ela, é você ter a cultura onde todo mundo fala a mesma linguagem, então, desde a pessoa que vai abrir a porta para você, desde a pessoa que o manobrista que vai pegar seu carro, desde a hora que você for para a reunião, desde a hora de produção da logo da sua empresa, tudo isso tem que falar sempre a mesma linguagem. Então, com isso, você vai conseguir passar no digital algo bem verdadeiro, entende? Então, não fica aquela coisa engessada, né? Muitas pessoas falam isso, ai, Paula, mas eu vou para as empresas de marketing e elas pegam e me moldam e fazem tudo. Só que não é isso nunca vai ser verdade. Então, você entender que o digital, ele só alavanca o que já é nítido. Ele só dá o quê? Você entender, ele põe um holofote e aumenta 1000 vezes o que você já é. Então, por isso, essa importância de você ter os pilares muito bem colocados, porque aí sim, o holofote vai ficar gigante pela coisa certa. Exatamente. Olha que sensacional, mulheres. Uma aula aqui para nós, hein? Ó, agora é 12h51. Nós vamos para o nosso último intervalo. A gente já volta, então não saia daí. Voltamos com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa, na rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, agora 12h57. Eu quero agradecer a nossa audiência que passou por aqui, pessoal de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Pedro II, Piauí, Guaraciaba do Norte, Ceará, Betim, Minas Gerais.
na Flórida, nos Estados Unidos, Ilhéus, Bahia, São João del Rei, Minas Gerais. Muito obrigada de coração por vocês estarem aqui na nossa audiência. E eu quero agradecer a Paula pela disponibilidade dela estar aqui falando sobre um tema tão importante para nós, mulheres empreendedoras, que é a identidade estratégica digital. E, Paula, quero agradecer de coração por você estar aqui, por você tão brilhantemente ter falado sobre esse tema que é importante. E queria agora que você deixasse seus contatos, falasse, né, dos seus cursos, as mentorias que você tem para as mulheres que estão aqui nos ouvindo. Que honra, Fabi. Gente, que tarde gostosa. Que programa incrível, parabéns Obrigada. Por essa oportunidade, sabe? Para mim é uma honra estar aqui. Entenda que quando você dá voz para elas, literalmente, né? Isso transforma e transborda em melhorias para tudo, gente. É exatamente nisso que nós acreditamos e tanto queremos mudar. Muito obrigada. Você que quer entrar em contato conosco, né? O nosso Instagram é @paula.id.oficial. Vai ser um prazer, a minha equipe vai estar pronto lá para você. Vamos te tratar realmente como uma verdadeira rainha, que é o que vocês merecem, que é o que vocês são. Entenda que quem está aqui vai ganhar presente, Fabi. Oh, que legal, gente. Aproveita, hein? Exato, porque nós acreditamos muito que uma marca forte, ela realmente impacta a sociedade. Então, nós queremos analisar a sua marca somente para as 3 primeiras. Prestem bastante atenção, porque depois vocês me matam. Verdade, 3 primeiras, mulheres, 3 primeiras. Somente as 3 primeiras que entrarem no Instagram agora e falarem que estava assistindo, ouvindo, né, Na Voz Delas, da Elite Rosa, com a Fabi, somente as 3 primeiras vão ganhar uma análise de marca. Gente, vocês têm noção o que é isso? Olha. Analisar a sua marca é algo muito profundo, tá? Não é qualquer análise, e por isso que nós vamos dar para as 3 primeiras, porque para prestigiar você que está aqui, você que fez pergunta, isso para a gente vale muito a pena. Por quê? Porque um mundo melhor, uma sociedade melhor, com empreendedoras de sucesso. Isso aí, gente. Olha que presente, mulheres. Então, ó, @paula.id.oficial. Vai lá no Instagram dela e seja uma das 3, né? E, Paula, eu queria, já para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão aqui, essas mulheres protagonistas que empreendem e que com certeza estão no digital. E se não estão, por favor, mulheres, né? Vamos começar a movimentar isso. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo aqui. Uau! Olha, gente, é uma coisa importante, é assim, vocês entenderem que uma marca que marca, todas são marcas, você querendo ou não, você está marcando alguém. Então, marque de uma forma verdadeira, de uma forma intencional, do lado bom, né? Nós costumamos sempre falar que quem chega primeiro bebe da fonte limpa. Olha, estou toda arrepiada. Então, você seja a primeira, não deixe seus sonhos no papel, coloque eles para você ter eles realizados. Deus tem o prazer em realizar o impossível, mas para isso você precisa fazer o possível. Então é por isso que o ID é tão forte, por isso que a gente é apaixonado em pessoas, histórias, empreendedoras que vão ter lucro sim, mudar a sua vida, a sua família, a sociedade e assim mudar o mundo. Comece mudando o mundo, começando pelo seu. Exatamente. Muito obrigada mesmo, mais uma vez, Paula, pela sua presença aqui. Obrigada a todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo, que passaram por aqui. A gente fica muito feliz quando a gente traz essas mulheres fortes, potentes, que falam de temas tão importantes para nós mulheres que estão aqui hoje. E mulheres assim, eu termino mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquece de me seguir também lá no Instagram, @FabiSama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado.
E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Espero você na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Um beijo. Tchau, Paula. Muito obrigada. Muito obrigada, rádio. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a